Olá a todos, meu nome é André e essa é a apresentação do projeto que foi desenvolvido no âmbito do Projeto Integrador 1 da Univesp, pelo nosso grupo que é composto por alunos do eixo de computação. Bom, o nosso Projeto Integrador 1, ele traz um sistema de controle de matrículas e frequência de oficinas culturais de uma associação aqui de Franca, que é a Casa do Hip Hop de Franca. O que norteou o começo dos nossos trabalhos foi aquilo que foi proposto como tema do projeto Integrador 1 pela Univesp. O desafio que nos foi proposto seria o desenvolvimento de um software que tivesse framework web e que utilizasse as noções de bancos de dados e a prática do controle de versão. Com o objetivo de pesquisar junto ao público externo a existência, né, de entidades que pudessem ter problemas que fossem solucionados por uma ferramenta que atendesse aos requisitos que são solicitados no tema do projeto integrador, nós visitamos três entidades diferentes. A primeira delas foi a empresa Catro Artefatos de Couro, que produz, né, artefatos de couro, e tinha um problema relacionado ao controle de estoque e controle de matérias-primas. Lá nós conversamos com a funcionária Cláudia Sayuri, que faz parte do administrativo da empresa. Nós também visitamos uma associação cultural, que é uma entidade do terceiro setor, chamada Casa do Hip Hop de Franca. Lá nós conversamos com um dos professores, que é o Carlos Eduardo, e ele nos relatou uma dificuldade na sistemática de controle de frequências da associação. E a terceira entidade que foi visitada foi o Posto Fiscal de Franca, que daí já é um órgão público estadual, né, que cuida da tributação, e lá nós conversamos com o auditor fiscal Danilo Basso. Para nós ele relatou uma possível, né, dificuldade no sistema de controle de ofícios expedidos pelo órgão público. Dentre as três entidades que foram visitadas, nós escolhemos a Casa do Hip Hop de Franca, por considerar que seria um sistema que atenderia mais facilmente os requisitos que foram propostos pela Univesp. Então, junto à Casa do Hip Hop de Franca, nós propusemos o desenvolvimento de um sistema web, né, com framework web, e em que pudessem ser registradas as frequências dos alunos todos nas suas diversas oficinas. Com isso, né, nós precisaríamos desenvolver primeiramente um banco de dados, tanto para fazer constar as oficinas com suas informações, né, o nome da oficina e o professor, e depois fazer constar o cadastro dos alunos com seus dados pessoais, nome, CPF, telefone e responsável. Então, com isso, nós já atenderíamos tanto a questão do framework web, já que seria uma página web, e a questão do banco de dados. Para fins de atendimento do item controle de versão, na verdade, para nós isso acabou sendo um requisito obrigatório, não apenas pela proposta da Univesp, mas principalmente pelo fato de que os integrantes do grupo são cada um de uma cidade diferente, de um polo diferente da Univesp. Então, necessariamente, como o projeto foi desenvolvido em grupo, cada um fazendo uma parte, nós usamos o controle de versão pelo Git e GitHub. A solução proposta, na visita à casa de hip hop de Franca, notamos que essa grande dificuldade não era a grande quantidade de dados, de fluxos, mas sim a sua organização, ao qual, ao longo das nossas aulas da Unifesp, decidimos usar a metodologia do Design Thinking, que consiste em três partes: ouvir, criar e implementar. Ouvir, fomos até a diretoria, qual conversamos com os professores e com os diretores e mapeamos os dados necessários. Criar, decidimos que deveríamos tirar aquela redundância de grande quantidade de planilhas e, sem comprometer a integridade das aulas, dos alunos, da frequência e tudo mais, na implementação, criamos ali um site ao qual ela não tem aquela grande quantidade de dados, ela simplifica, então qualquer um pode usar, ao qual não vai comprometer a frequências, mas sim ajudando a quantidade de alunos, a frequência. Obrigado. Para tirar a ideia do papel, estruturamos a arquitetura de sistema baseada em três pilares técnicos que foram exigidos no projeto integrador. Primeiro, para garantir a consistência dos dados, modelamos um banco de dados relacional usando SQLite.
conectando alunos, oficinas e presença sem duplicidade. Segundo, utilizamos o framework Web Django, que é um framework da linguagem Python, que nos permitiu separar a lógica de processamento da interface do usuário. Em terceiro, como nossa equipe é composta por alunos de diversos polos, aplicamos rigorosamente as práticas de controle de versão utilizando o Git e o GitHub. Isso nos garantiu um ambiente de desenvolvimento colaborativo seguro e rastreável durante todo o processo. Além da estruturação técnica que o Renan mencionou, nosso grande desafio foi automatizar a regra de negócio da associação. A instituição exige um mínimo de 75% de presença para a emissão de certificados. Nós programamos rotinas do back-end que calculam essa assiduidade em tempo real e geram indicadores visuais com cores diretamente na tela. O impacto dessa solução é direto. Os professores economizam tempo nas chamadas e a diretoria sabe exatamente quem são os alunos aptos e quem está em risco de evasão. Agora nós vamos demonstrar na prática como é que essa ferramenta funciona. Visto, né, toda a apresentação da problemática com os outros alunos, né, agora a gente vai para a parte prática, né, de como realmente ficou o código, de como ficou o código e como ficou a apresentação, né? Aqui a gente tem uma visão, né, da administração, da gestão dos alunos, de oficinas e de presenças. A gente vai dar uma olhada aqui. Toda essa parte aqui são os nossos alunos, né? Que eles estão matriculados, eles estão cadastrados. Então é uma gestão, né, que é possível fazer com esses alunos. Então pode clicar e alterar nome, adicionar e-mail, telefone, ver quais oficinas ele está inserido, né? O Breaking, Grafite, enfim, CPF. Tudo isso faz parte da gestão, né? Eu posso adicionar um aluno nessa gestão, né, e dizer qual oficina que ele está, se é novamente a Grafite, a Breaking, tudo, né? E quem é que dá essa aula. Então, assim, esse é um painel, essa tela inicial é o painel de gestão de toda a administração. Tudo de gestão, tudo que a diretoria pode ver, né? Inclusive resolvendo alguns problemas que tinha-se, né, de presença. Então aqui tem todo o histórico, né, dos alunos, das presenças, se o aluno está, se o aluno não está. Então aqui faz toda essa parte de gestão. Essa aqui é a parte de gestão do professor, né? Então ele pode chegar aqui e fazer o registro dos alunos. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, por exemplo, o professor Wesley. A gente carrega a turma, data da aula, 23/5/2026, e faz o registro dos alunos, se o aluno faltou ou se o aluno está presente. E com isso, facilita toda essa parte que antes era manual, passa a ser do sistema. Então, isso acaba por gerar uma rastreabilidade de dados muito interessante. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma simulação. André, Paulo, Vini e o Coque, eles estão presentes e os outros não estão presentes. Então, aqui a gente vai clicar em salvar presenças dos dados e já vai voltar para essa tela que é o painel de gestão de alunos. E aqui está a visão do nosso código, né? Nesse caso aqui a gente utilizou o banco de dados SQLite, né? E utilizou a linguagem de programação Python com o framework Django, né? Então aqui a gente tem toda a parte de gestão, toda modelado e organizado, né? Com Python, né? E foi feito utilizando, claro, o VS Code como um auxiliador, né, para essa solução. Agradecemos muito ao nosso orientador, o Lucas Souza Santos, a entidade que nos auxiliou em parceria, que é a Casa do Hip Hop de Franca, e a Univesp pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.